Oi gente, eu sou o Thiago Valente e tá muito frio e muita chuva aqui em São Paulo. Como eu falei, aqui em São Paulo tá muito frio e muita chuva todos esses dias. A gente acabou de entrar na primavera, não sei exatamente se esse é o clima esperado. Enfim, mas nesse tempinho frio, a coisa que eu mais gosto é ler histórias de terror e de mistério. Sempre falo pra vocês como eu sou apaixonado por cozy mysteries e coisas do gênero. Essas histórias que tem terror, tem mistério, mas é tudo meio soft, tudo mais... Meu microfone caiu. Essas histórias que tem mistério, tem terror, mas é tudo meio soft. Tudo mais de boinha, assim, nada muito forte. Então eu decidi fazer uma lista indicando livros de terror pra vocês lerem nos dias frios. Aproveita e já deixa aqui nos comentários como é que tá o clima enquanto você tá assistindo esse vídeo. Se tá de dia, se tá de noite, se tá calor, se tá chovendo igual tá aqui em São Paulo. E eu vou arrumar minha postura que ela tá... péssima. A galera que me acompanha lá no Instagram tá fazendo uma campanha pra eu melhorar minha postura. Melhorei, hein, gente? Melhorei. Se vocês não me seguem no Instagram e nas outras redes, não deixem de acompanhar. Eu sou @o Thiago Valente em todas no Instagram, elas. No Scooby, tô sempre atualizando minhas leituras por lá. No TikTok também. E não deixem de entrar no meu canal no Telegram, onde eu coloco ofertas de livros, promoções. E comprando por esses links, vocês também estão apoiando o meu projeto de criação de conteúdo literário. E eu serei eternamente grato. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Se vocês ainda não estão inscritos aqui no canal, toda sexta-feira tem vídeo longo novo e quase todos os dias tem shorts pra vocês. Então não deixem de se inscrever e bora pro vídeo. Antes eu vou tirar o saquinho do meu chá, porque senão ele vai ficar muito amargo. Pra começar, eu escolhi Horror em Amityville, de Jay Anson. Sim, essa minha edição é muito velha. Eu contei isso no meu podcast. Aliás, quem não acompanha meu podcast ainda, Rua do Medo, eu vou falar sobre ele mais pra frente. Mas procurem aí no Spotify ou aqui no YouTube também. Tinha um cara na feira aqui de casa que vendia livros usados. Era tipo uma barraquinha, mini sebo ali na feira. E ele tinha essas edições do Círculo do Livro, que era tipo um clube de assinatura literário. E eu amo essas edições, eu tenho várias da Agatha Christie. Aliás, preciso ir num sebo qualquer dia pra ver se eu encontro mais dessas edições. Principalmente de clássicos do horror que eu amo demais. E essa aqui é uma delas. É a história que a gente já conhece daqueles filmes. Tem vários filmes, o último acho que foi com aquele ator, como é que ele chama? Eu tô com a imagem dele aqui na minha cabeça, mas eu não sei dar o nome dele. Ryan Reynolds, acho que é isso. Acho que o último filme que saiu é com ele. Eu já gostava muito do filme, fiquei super curioso pra ler a história. E ainda não tinha saído essa edição bonitona que saiu da Dark Side. Saiu recentemente. Foi muito difícil de encontrar e quando eu achei esse aqui na feira eu fiquei muito feliz. Agarrei ele, não soltei enquanto eu não levei pra casa. Trouxe pra casa, né, que eu tô em casa. Essa é a história de terror mais clichê que existe. Mas a gente não pode esquecer que todos os clichês, eles começam de algum lugar. Mas esse foi um dos principais títulos a consolidar aí a Casa Mal Assombrada. Não só a Casa Mal Assombrada, mas toda essa narrativa da família tradicional americana que se muda pra uma casa onde aconteceu um crime. Coisas estranhas acontecem. Acabei de resumir o livro, nem tem mais nada pra contar. Toda essa narrativa surgiu e se popularizou muito por conta desse título aqui. Então, se você for ler e achar meio clichê, entenda que é porque foi aqui que começou o clichê. Esse é um livro de, 1977, então façam aí as contas, quanto que dá 23... com mais 22 dá 55 anos. Nossa, será que essa conta tá certa? Minha mãe acabou de me corrigir e falou que não dá 55, dá 45. É isso, ainda bem que eu fiz letras, não fiz matemática. E eu amo a frase que abre esse livro. 18 de dezembro de 1975. George e Kathy Lutz mudaram-se para casa número 112 da Ocean Avenue no dia 18 de dezembro. 28 dias depois, abandonaram-na aterrorizados. Então esse livro conta basicamente esses 28 dias em que a família morou nessa casa. E de novo, é o velho clichê, a casa que tava barata demais. Tinha acontecido algumas mortes ali, meio que um assassinato de uma família chamada Família DeFeo. O pai ali da família, o Ronald DeFeo, enlouqueceu e matou toda a família. Isso foi um grande escândalo, e aí quando a família Lutz foi comprar a casa, ela tava muito mais barata. Eles pagaram $80 mil na casa. Que hoje dá o quê? 3 bilhões de reais? Mas na época era pouco dinheiro. Eu acho muito
muito legal que nessa edição, eu não sei como é que tá a edição da Darkside. Darkside me mande esse livro. Mas nessa edição aqui tem as plantas da casa pra gente se localizar. E é legal, quando eu tava chegando no final ali do livro, eu até voltei nessas partes. Porque dá uma localização legal, dá pra construir a imagem ali dos acontecimentos finais bem direitinho, isso é bem bacana. Todo um negócio aqui. Esse casal tem 2 filhos e, como vocês podem imaginar, aos poucos coisas muito estranhas começam a acontecer aqui na casa. Eu quero muito reler ele pra fazer um vídeo mais detalhado pra vocês, poder contar mais da história. Mas, do que eu lembro, eu sei que essas vespas e esses insetos são muito perturbadores nessa história. Tem uma cena no final de uma cavalaria correndo pela sala que é muito bizarra. Eles benzem a casa, não adianta nada, o padre começa a sentir cheiro de coisas podres ali quando ele tá visitando a casa. Mas, qual que é o grande lance? Ah, pra quem assistiu o último filme, Horror em MTV, esse que eu falei do Ryan Reynolds, eles tomaram algumas liberdades aqui pra mudar várias coisas da história, principalmente a gente vai descobrindo também um pouquinho da origem dessa casa antes da família DeFeo, antes daquela primeira família se mudar pra casa e acontecer tudo que aconteceu. Então já tinha coisas que aconteciam ali naquele terreno que talvez justifiquem os espíritos, as energias negativas que ficaram ali presas. Mas qual é o grande lance? Esse livro é vendido igual A Bruxa de Blair foi vendido quando foi lançado. Pra quem não sabe, A Bruxa de Blair é um filme de terror que agora eu acho que ele já tá um pouco antigo, mas deve ser ali dos anos 2000, antigo, né? Faz 20 anos, enfim. Mas ele foi vendido como um documentário, que hoje é o que a gente chama de mockumentary, se eu não tô errado. Um filme que se passa por um documentário, mas na verdade não é. Mas nessa época ainda não existia esse conceito, então todo mundo achava que realmente era um documentário, era uma história real. Do mesmo jeito que Atividade Paranormal foi vendido quando foi lançado. E aí depois se descobriu que eram atores, tal, e todo esse lance. Mas Horror em MTV mantém essa fic até hoje. Esse livro ainda é vendido como um caso real. E se a gente olhar aqui, por mais que esteja escrito J. Anson aqui na capa, nessa folha aqui que tem a ficha catalográfica, tá escrito título original: The MTV Horror by J. Anson, George Lee Lutz e Kathleen Lutz. Sei lá. Então, esse J. Anson meio que foi contratado pelo casal pra escrever essa história deles. É uma grande fic que aconteceu de verdade? Jamais saberemos. Mas eu não sei o que eu prefiro. Se eu prefiro acreditar que é a fic ou que é uma história real. Porque acho que o começo é bem incrível e é bem possível de terem acontecido, são coisas bem... É uma portinha rangendo, um negócio mais leve ali acontecendo, mas no final as coisas vão ficando bizarras de um jeito muito bizarro e muito absurdo. E aí tem essa história da cavalaria. Eu queria lembrar de mais coisas pra poder contar pra vocês, mas eu prefiro achar que é um livro de ficção e me divertir, e ele realmente me assustou em vários momentos. Mas é uma leitura super leve e gostosinha pra dias frios e chuvosos. Se é fixa, não é? Tanto faz. Ler numa edição antiga dessa faz toda a diferença. É uma experiência muito única. Sabe, sentir o cheirinho de livro antigo que eu amo demais. A página toda amarelada, essa capa super vintage, super brega, mas que é muito legal. Ajuda a criar um mood aí de horror soft pra dias frios. O segundo livro que eu vou indicar pra vocês também é um grande clássico do horror, que é a Psicose, dessa vez numa edição mais nova pra vocês. Essa sim é uma edição da Darkside. Incrível, eu acho que eu já li esse livro umas 6 vezes. Na época da faculdade, eu lia ele constantemente, assim, era o meu comfort book pra dias chuvosos em Guarulhos. Pra quem não sabe, eu estudei na Unifesp, no campus de Humanidades, que fica na periferia de Guarulhos, e pra chegar lá eu passava muito tempo dentro de um ônibus. Quando chovia, era um caos voltar pra casa. Tinha muito trânsito. Eu passava muito tempo dentro daquele ônibus. E eu lembro que sempre que eu saía de casa e via que tava chovendo, eu pegava esse livro aqui pra ler no caminho. Devia estar lendo um artigo ali científico, um textinho da faculdade? Sim. Mas eu preferia ler esse aqui, e principalmente a leitura desse livro inspirou meu mestrado, que foi sobre Hitchcock, que se baseou nesse livro, que é a Psicose, do Robert Bloch, pra fazer o filme dele, pra fazer uma das grandes obras-primas da filmografia do Hitchcock. Se vocês nunca assistiram esse filme, assistam, porque ele é perfeito. E é doido porque eu assisti faz menos de 10 anos que eu assisti esse filme pela primeira vez. E ele foi impactante pra mim da mesma forma. Um filme feito nos anos 60, sabe? Então é bizarro, ele é em preto e branco. E é engraçado porque tem uma história. Tem um outro livro, cadê? Esse aqui é Alfred Hitchcock nos bastidores de Psicose, que conta no começo do livro, conta um pouquinho desse momento do Hitchcock conhecendo esse livro, comprando os direitos e depois comprando todos os exemplares pra que ninguém tivesse spoiler quando fosse assistir o filme. O que é genial, mas já pensou isso hoje em dia? Com a internet ia ser bem impossível. Sei lá, mas eu achei genial. E diferente do filme em que a gente começa pelo olhar da Marion, acho que ela chama Mary no filme, não é? Ou é no livro que ela chama Mary? Isso, no livro ela chama Mary, no filme ela chama Marion. Não sei porque é a mudança. Mas diferente do filme em que a gente começa o filme só pelo olhar dela,
Aqui a gente começa com dois personagens intercalando ali os capítulos. A gente tem a Mary que trabalha numa imobiliária, ela tem esse namorado dela que é o Sam, mas ela não tá muito feliz ali nem com a vida amorosa dela, nem com a vida financeira, nem com a vida profissional. Até que o chefe dela faz uma venda ali e pede pra ela levar $40 mil pro banco. Ela olha pra aquele dinheiro e pensa, pra que eu vou levar pro banco? Se eu posso levar pra minha casa e ficar com esse dinheiro. Que obviamente a primeira coisa que você pensa, de novo na época da faculdade eu tinha um pensamento, se eu me jogar na frente desse ônibus, o ônibus que tá demorando meia hora pra passar, se eu me jogar na frente do ônibus, o que acontece, né? Como que as pessoas vão reagir? Eu sempre ficava pensando nisso, porque eu já tava tão exausto. Vocês já tiveram esse tipo de pensamento também, ou eu que sou meio doido? Mas eu acho que se algum chefe me desse $40 mil pra eu levar pro banco, esse seria com certeza o primeiro pensamento que eu ia ter. Se eu sair correndo e nunca mais voltar com esse dinheiro, o que vai acontecer? E ela não só pensou, como ela fez, ela pegou os $40 mil, mas ela decide fugir pra ficar com essa grana, pra tentar mudar de vida, ter uma vida melhor. Ela e o namorado dela planejam aí uma fuga pra uma outra cidade, onde eles vão poder ficar juntos. E nos outros capítulos a gente acompanha o Norman Bates, esse garoto que administra um motel junto com a mãe dele, a Norma Bates, que vocês também já podem conhecer também por conta do seriado lá do Bates Motel, com o Freddie Highmore e a Vera Farmiga fazendo os protagonistas, fazendo o Norman e a Norma. Eu amo essa série, eu preciso muito terminar de ver. E aí acaba que a Mary se perde aí numa chuva. Olha, numa chuva, esse livro não só é ideal pra um dia chuvoso, como também tem uma chuva aqui na história. Por conta dessa chuva, ela acaba encontrando o motel dos Bates, conhece o Norman, conhece um pouquinho ali da paixão dele por taxidermia, por empalhar animais, principalmente pássaros. Ela passa uma noite nesse motel, mas nessa única noite que ela passa lá, sim, ela é assassinada no chuveiro. Aquela cena clássica do Hitchcock que vocês com certeza conhecem, aquela musiquinha da faca ali no chuveiro. Vocês sabem de que cena que eu tô falando. E é uma das minhas frases favoritas de livro de terror. Mary começou a gritar, a cortina se abriu mais e uma mão apareceu empunhando uma faca de açougueiro. E foi a faca que, no momento seguinte, cortou o seu grito e a sua cabeça. Essa frase é tão perfeita. Se eu fosse o Hitchcock, eu também decidiria fazer um filme sobre esse livro assim que eu lesse essa frase. E eu acho demais que nessa edição da Dark Side, logo depois que ela é assassinada, tenha essa foto aqui dessa imagem clássica do filme do Hitchcock. Aqui no final tem até algumas fotos também. Essa edição tá bem legal. Enfim, essa edição é incrível. Depois que acontece isso, a irmã da Mary, a Lily, acho Lily ou Lily, e o Sam, o namorado dela, e o Eibor Gast, que é um detetive, investigador, inspetor, sei lá o quê, vai investigar esse motel pra tentar entender o que aconteceu. A mãe do Norman começa a falar umas coisas muito esquisitas. Ela é muito super protetora é bom, mas ela é uma mãe super protetora, só que isso começa a chegar a níveis absurdos. Enfim, até o final você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E o final desse livro é genial, assim como o final do filme. O Hitchcock fala que ele mudou muitas coisas da história, que ele contou a história do jeito dele. É balela, porque basicamente o que tá escrito aqui é o que tá no filme. E eu juro, até pra quem já conhece o filme, pra quem já assistiu 1 milhão de vezes, que nem eu, vale muito a pena ler. Aquele velho debate, né, de vale a pena ler o livro depois de ver o filme, sempre vale, é sempre uma experiência mais aprofundada ali na história, na narrativa. E a gente tem contato direto com quem criou esses personagens, que foi o Robert Bloch. Não sei se essa edição aqui ainda existe, eu sei que existe uma edição em paperback, essa aqui é hardcover. Eu preciso bater igual todos os booktubers fazem, senão vocês não vão acreditar. Mas tem uma edição em paperback que é eu sempre achei que fosse um telefone. Sempre. Eu tinha essa capa do paperback, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu tinha essa capa no meu Kindle e eu jurava que era um telefone até o dia que eu descobri que era o ralo do banheiro. Mas eu vou continuar achando que é um telefone, porque pra mim faz muito mais sentido. Aqueles, né? Nem tem telefone na história. Enfim, leiam esse livro, ele é perfeito. Eu amo. E vou indicar, não pode faltar Stephen King nessa lista. Não só um dos autores de terror mais incríveis do mundo, como um dos meus favoritos. E eu preciso indicar pra vocês O Iluminado. Como é que eu vou mostrar aqui no Kindle? O Iluminado é um dos meus livros favoritos do Reizinho do Horror. Foi o primeiro livro dele que eu li e eu comecei assim com o pé direito. Eu gosto muito dos livros curtos do Stephen King. Obviamente, eu amo It, a coisa. Mas eu queria muito que fosse um pouquinho mais curto. Aquele livro é muito grande. E eu ainda tenho muita dificuldade pra ler livro assim de 1000 páginas. Esses que nem da Sarah J. Maas, essas coisas eu não chego nem perto. Ok, hoje é o dia seguinte ao dia que eu comecei a gravar esse vídeo, que foi ontem. Deu muita coisa errada, acabou a bateria da câmera 2 vezes. E aí eu achei que meu cabelo tava horrível e realmente tava na primeira parte do vídeo. Quase desisti de postar, mas aí não ia dar tempo de terminar tudo hoje. Enfim. E aí ontem eu fui começar a editar o vídeo e eu reparei, só porque eu tava falando de livro de terror, começou a dar uns bugs na imagem. Igual aquele TikTok da Taylor Swift divulgando Wildest Dreams. O que rolou, desde 2020 eu gravo com essa câmera todos os dias, isso nunca tinha acontecido. Enfim, que coisa doida, mas faltou terminar de falar sobre o Iluminado. Caso vocês estejam
estejam curiosos, sim, ainda tá chovendo aqui em São Paulo. Eu acho que a gente entrou num vórtice eterno de chuva e frio. Mas assim, eu não tô reclamando, eu adoro chuva. Obviamente, porque eu tenho uma casa pra morar, enfim, eu consigo me agasalhar. Mas é tão gostosinho, é inevitável me sentir muito bem nesses dias. Faltou terminar de falar sobre O Iluminado, do Stephen King. A gente acompanha a família Torrance, o Jack, Ih, esqueci o nome dos personagens. É o Jack, o Danny, e eu esqueci como é que chama a mãe do Danny. Wendy. Ufa, achei. Obrigado, Google. O Jack aceita esse emprego no Overlook Hotel, que é pra passar o inverno lá. É uma época em que o hotel fica meio inacessível, já que ele fica soterrado em neve. O que por si só já é bem assustador, mas quando eles chegam lá, eu acho que essa é a parte mais legal do livro, a gente descobre que o hotel não é só o lugar onde eles vão passar esse tempo aí. Mas o hotel também é um personagem dessa história e o Stephen King constrói ele como se ele também fosse um personagem, porque ele de fato Então a gente conhece a personalidade dele, a gente conhece o comportamento ali dele, isso somado ao fato do Danny ser um menino iluminado. Eu preciso confessar que quando eu era mais novo, eu via essa capa aqui de Iluminado e eu achava que era um livro completamente diferente do que ele é. Por algum motivo eu achava que era um livro espírita. Não sei por que a capa me remete a isso. E aos poucos o hotel vai tomando conta do Jack. As coisas vão ficando muito assustadoras porque eles ficam de fato presos lá no hotel, não tem o que fazer. Ele precisa cuidar de uma sala lá onde fica o aquecimento central. Tem um nome pra essa sala, eu esqueci. Mas enquanto o hotel tá meio que possuindo o Jack, o Danny tá vendo as pessoas mortas que frequentavam aquele hotel porque ele tem esse poder de visão. Enfim, fica tão bizarro e tão assustador. Foi o primeiro livro que me fez sentir medo com uma leitura. Eu lembro muito claramente dessa experiência, faz muito tempo que eu li. Eu era muito novo, acho que eu tinha uns 15 anos. E foi uma experiência muito memorável, é incrível pra dias assim, frios e chuvosos. Eu não gosto muito do filme, eu acho que são coisas muito diferentes. Mas entre o filme e o livro, eu prefiro o livro. Mas tem um documentário que fala sobre teorias da conspiração e envolvendo o filme ali do Stanley Kubrick, então talvez valha a pena ver esse Tentei ler Doutor Sono, que é a continuação de O Iluminado, não consegui. Não consegui engatar ali a história, achei meio esquisita demais. Quem sabe eu não tento de novo algum dia. E se vocês quiserem mais dicas de filmes, livros, séries, coisinhas aí de terror só, não deixem de procurar o meu podcast, Rua do Medo. Sim, o título é inspirado nos livros do R.L. Stine. O link vai estar aqui na descrição também. Meu Deus, eu nem acredito que eu consegui terminar de gravar esse vídeo, porque foi um caos. Muito obrigado por estarem aqui, não deixem de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.